Capítulo 3. Conectivos e proposição composta. A partir de duas proposições P e Q, nós conseguimos construir uma terceira proposição, que pode ser a proposição P e Q, ou a proposição P ou Q. Este sinal aqui a gente chama de E. A gente costuma chamar esse sinal de E, que é o chapeuzinho virado para baixo. O chapeuzinho virado para cima a gente chama de OU. Então esses são os conectivos que formam as proposições compostas. Proposição composta por quê? Porque nós temos duas proposições, aqui no caso temos uma proposição e uma outra proposição, porém, com a utilização desse conectivo, isso daqui tudo é uma proposição, não mais duas proposições ligadas por um conectivo. Vamos pensar que isso tudo é uma proposição. Diferente desse caso aqui, que você tem uma proposição e uma segunda proposição. Vamos falar primeiro sobre a proposição E. Depois a gente vai ver a proposição OU. Ou melhor, o conectivo E. Vamos falar aqui sobre o conectivo E. A gente chama de E. Tá? Então aqui nós temos o conectivo E. Como que funciona o conectivo E? Ele é utilizado para a conjunção de duas sentenças. É utilizado para a conjunção. Ele forma um conjunto, ele forma uma união, uma conjunção entre duas proposições, duas sentenças. Vamos usar alguns exemplos que aí a gente consegue entender isso na prática. Então vamos pensar o seguinte: tem uma proposição P, certo? Essa proposição P diz que 2 é maior que 0. E aí nós temos uma proposição Q. A proposição Q diz que 2 é diferente de 1, certo? Opa, a caneta está diferente de 1, ok? Se nós colocarmos o conectivo E entre essas duas proposições, vai ficar dessa forma. Vai ficar 2 é maior que 0 e a gente pode utilizar dessa forma também, e 2 é diferente de 1. Ok? Utilizar um outro exemplo. Temos uma proposição P. Uma proposição P qualquer que diz que menos 2 é menor que menos 1. E uma proposição Q que diz que menos 2 ao quadrado, dentro de parênteses, é menor que menos 1 ao quadrado, dentro de parênteses. Ok? Se nós utilizarmos o conectivo de conjunção E para as duas proposições dadas, as proposições P e Q, nós vamos escrever isso dessa forma: menos 2 é menor que menos 1 e menos 2 elevado ao quadrado é menor que menos 1 elevado ao quadrado. Ok? Um exemplo bastante simples
Vamos a mais um exemplo, que daí a gente consegue, só para fixação mesmo, a gente consegue entender melhor essa parte. Então vamos pensar numa proposição P, certo? E uma proposição Q. E depois na conjunção dessas duas proposições, P e Q. Então, vamos pensar numa proposição bem simples que diz que 2 é divisor de 5 e 3 é divisor de 5. A gente sabe que isso daqui é falso, tá? Mas não importa o valor, a gente sabe que isso é uma proposição, porque ela é declarativa, né? Ela não é exclamativa nem interrogativa. Então, vamos lá, como é que a gente vai escrever isso daqui? 2 é divisor de 5 e 3 é divisor de 5. Muito simples, né? A partir disso, a gente vai postular um critério para decidir o valor lógico desse conectivo, né? Se é verdadeiro ou é falso, para uma conjunção, né? Vamos estabelecer o seguinte critério a seguir. A conjunção P e Q é verdadeira se P e Q são ambas verdadeiras. Ou seja, essas duas proposições P e Q devem ser verdadeiras para que a proposição P e Q seja verdadeira. Se ao menos uma delas for falsa, então P e Q é falsa. Eu vou colocar abaixo uma tabela verdade desse tipo de conjunção para a gente entender melhor como que isso funciona. Vou desenhar aqui uma tabelinha verdade e aí a gente vai conseguir entender melhor como que isso funciona. Vai se acostumando com o uso de tabela verdade, tá? Para o estudo de lógica, porque isso é muito comum. Vou fazer aqui, tá meio torto, né? Como eu disse, não sou um bom desenhista, mas a gente tenta fazer o que pode, né? Vou fazer aqui uma coluna para a proposição P, uma coluna para a proposição Q e a outra coluna fica para a conjunção. Então a gente tem lá a proposição. Tá fazer aqui a coluna branca. Ok. Então vamos lá. Então a gente tem a proposição P, a proposição Q e depois nós temos a proposição P e o conectivo E, né? P e Q, certo? Como que a gente vai definir esses valores? Vou utilizar uma outra cor aqui. Então a gente vai fazer assim: verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, ok? P e Q sendo verdadeiro, os dois verdadeiros, segundo esse critério que nós estabelecemos. Se esse cara for verdadeiro e esse verdadeiro, logo a união desses dois é verdadeiro. No segundo caso, a proposição Q é falsa. Então, P e Q é falsa. O outro caso é a mesma coisa, porém é o P que é falso. Então, a união desses dois é falso. Por fim, as duas proposições são ambas falsas, P e Q é falso. Muito simples, não é mesmo? Agora nós vamos falar sobre o próximo conectivo, que é o conectivo OU. Vamos usar alguns exemplos bem simples para a gente entender como que esse conectivo é utilizado. Então nós temos lá duas proposições, P e Q,
simples, e depois a disjunção dessas proposições, tá? A gente utiliza esse termo, disjunção. Lembrando que a proposição E a gente utiliza o termo conjunção. Para esse conectivo ou, a gente utiliza o termo disjunção. Tá? E para o conectivo E, a gente utiliza conjunção. Então vamos pegar aqui duas proposições bem simples. 5 é maior que 0. Okay? E 5 é maior que 1. Como que vai ficar isso daqui com o conectivo OU? Vai ficar que 5 é maior que 0, né? Ou, a gente escreve ou 5 é maior que 1. Tá? Pergunta, em vez do ou, eu posso utilizar esse tipo de conectivo? Pode, mas para fins assim, mais práticos, a gente, para esse curso, para fins didáticos mesmo, a gente vai utilizar o ou. Vamos escrever aqui uma outra proposição. Uma proposição P, uma proposição Q e uma proposição P ou Q. Ok? Então vamos colocar aqui que 3 é igual 3 é igual a 3 e que 3 é menor que 3. A gente sabe que isso daqui é verdadeiro e isso daqui é falso. Lembrando que isso não importa. Não importa se uma sentença é verdadeira ou falsa, para entendimento desse cara aqui, do conectivo. Como é que a gente vai escrever isso? 3 é igual a 3 ou 3 é menor que 3. Tá? Vamos agora, a gente vai postular um critério para o conectivo OU e logo em seguida vamos escrever a tabela verdade desse conectivo. A disjunção P ou Q é verdadeira se ao menos uma das proposições P ou Q é verdadeira. Ou seja, a disjunção P e Q é verdadeira se pelo menos uma dessas proposições for verdadeira. Agora, se P e Q são ambas falsas, então a proposição P ou Q é falsa. Vamos demonstrar isso através de uma nova tabela verdade, que aí fica mais fácil da gente entender como que funciona o conectivo OU, né? É bem simples, vocês vão ver que não tem segredo. Fiz um pouco grandinho aqui, né, a tabela, mas acho que dá para entender. Vamos desenhar aqui, tabelinha, bem simples. Pronto, vamos lá. Então vamos escrever aqui os valores, né? A corzinha, os valores P, os valores Q e o valor de disjunção P ou Q, certo? Então nós temos aqui verdade, verdade, falso e falso. Verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Então, se apenas um desses valores for verdadeiro, essa disjunção é verdadeira. Então, aqui, como os dois são verdadeiros, isso tudo é verdadeiro. Esse é verdadeiro e esse falso, verdadeiro. Falso e verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso, falso. Ok, pessoal? Bastante simples essa parte de conectivo. Então, lembrando que nós temos o conectivo E, que é esse conectivo aqui, que a gente chama de E,
que se você tem lá as combinações das proposições P e Q, apenas as proposições verdadeiro e verdadeiro são realmente verdadeiras, as demais combinações são falsas, e o conectivo ou, que é o chapeuzinho para cima, que todas as proposições são verdadeiras, exceto a proposição falsa e falsa, que vai ser falsa ou falsa, que vai ser uma proposição, uma disjunção falsa. Tá ok? Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado. E na próxima aula nós vamos falar sobre condicionais. Eu vou deixar aqui. Nós vamos falar sobre condicionais. O estudo de lógica, ele é... No começo, ele é bastante simples, como vocês estão vendo, tá? Nós não vamos utilizar cálculos matemáticos, nós não vamos utilizar álgebra, né? Não vamos utilizar muita aritmética no estudo de lógica. Lógica é lógica, tá? Esse tipo de estudo ele é utilizado como introdutório à álgebra booleana. Bem, bom, na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre isso e vou falar também sobre os condicionais. Um abraço e até a próxima aula.